a respeito de como manter uma boa alimentação agora, né, nessa época de quarentena. Vocês podem me mandar, eu já peguei algumas dúvidas que eu coloquei na caixinha de perguntas, mas às vezes tem alguma coisa que é diferente, que vocês também querem saber, e aí é legal vocês perguntarem pra mim. Bom, então gostaria de agradecer, né, conforme o pessoal for entrando, quem tá aqui comigo hoje. Como eu tava falando, eu vou começar a fazer live agora quinta-feira, toda quinta-feira, então provavelmente nesse mesmo horário de hoje, que era 7h45. E aí, então, eu decidi falar sobre esse assunto, né, alimentação na quarentena, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive até pacientes, que estão falando que estão com dificuldade, né, porque ficam em casa, de repente a gente fica vendo muita notícia, as pessoas começam a ficar mais ansiosas, acabam descontando na comida, né, a gente já falou sobre isso, que é super normal a pessoa ficar ansiosa e descontar na comida. Tem também a questão daquelas que não estão trabalhando, que tem um tempo mais livre, né? Que de repente aí por conta desse tempo ocioso e por não poder sair de casa, acabam também comendo mais. Ou até mesmo pela questão de que em casa a gente pode parar a hora que quiser. Então a gente consegue parar para comer várias vezes. As pessoas que acabaram indo no mercado e comprando bastante coisa, né? Algumas falaram que por conta disso, né, tem tanta coisa ali que a pessoa fica querendo comer um pouquinho de cada. E qual que é o problema disso tudo, né? O problema disso tudo é que, se for em relação à ansiedade, é como a gente sempre fala, né? A comida nunca vai ser a solução. Então a gente tem que descobrir o porquê que a pessoa tá ansiosa. Se é pela questão do tempo livre, a mesma coisa, né? Então, em todos os casos, essa questão do excesso de alimentos vai atrapalhando. Porque quando essa fase passar, a chance da pessoa ter ganhado alguns quilinhos indesejados vai ser maior, né? Então, claro que eu não tô falando pra ninguém passar fome, não é isso. Mas também é legal a gente criar uma rotina, né? E aí eu separei algumas coisas aqui pra falar com vocês. Então, assim, identificando, né, qual é o motivo que tá fazendo a gente comer mais, então vocês têm que pensar. Eu tô comendo mais porque eu tô ficando mais ansioso. Ou, é por conta do tempo livre. É porque toda hora alguém vai lá na cozinha e eu vou lá também pra beliscar alguma coisa. Ou, é porque no meu trabalho eles deram férias e eu tô em casa sem fazer nada, não tô podendo sair e tal. Então, por conta disso, eu acabo comendo mais. Então, a primeira coisa é identificar o porquê daquilo, né? O porquê que você tá comendo mais do que o normal. Depois disso, a gente vai pensar em ações para resolver essa questão. Então, como eu estava falando, se for a ansiedade, o que a gente pode pensar? Que não é legal ficar assistindo televisão o dia inteiro, vendo várias notícias diferentes de jornais. É muito importante a gente se informar, com certeza. A gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que ter todas essas informações. Mas como eles mesmos estão falando na TV, o excesso de informação faz com que a gente fique mais ansioso. Até eu mesma, essa semana, eu tava mais pilhada. Porque teve um dia inteiro que eu fiquei assistindo televisão, que eu queria entender o que estava acontecendo, queria saber o que ia acontecer. E aí, quando menos espera, você tá mais nervoso, você tá querendo comer, a gente começa a ficar apreensivo. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? É legal assistir, mas de repente escolhe um horário, um jornal ali pra você acompanhar, acabou, pronto. Aí depois você vai fazer outras coisas, né? Então tem o pessoal que fica assistindo série, tem aquelas pessoas que estão resgatando de repente um livro pra ler. Quem tem criança em casa acaba tendo bastante distração, né? Que as crianças também estão em casa, então acaba tendo alguma coisa ali pra fazer com eles. Então procurar uma solução, né? Tanto pra desestressar quanto pra passar esse tempo e não descontar na comida. Uma outra alternativa também para esses dias, e até é legal porque reduz o estresse, reduz a ansiedade, é fazer alguma atividade física em casa. Então, tem várias pessoas disponibilizando treinos, academias estão disponibilizando treino. Então, se de repente a sua academia não disponibilizou, na internet você encontra vários vídeos. Claro que, né, tem que tomar cuidado, de repente se tiver dúvida, procurar o auxílio de alguém que você conheça, que seja da área,
ou de repente alguma coisa que você não tá muito seguro de executar, deixa pra lá, né? Procurar exercícios que sejam fáceis da gente fazer. A Ana tá dizendo aqui, nem me fala. Me conta aí, Ana, o que tá acontecendo com você? Pra gente poder conversar mais um pouquinho. E aí, o que acontece? Então, é buscar outras alternativas, né? Buscar alternativas pra gente poder se distrair, pra gente poder sair um pouco disso, né? Dessa tensão toda que nós todos estamos vivendo aí nesse momento. Essa seria a questão da ansiedade. O tempo livre é a mesma coisa, né? Aquelas pessoas que quando sentam na frente da televisão para assistir um filme, já lembram do chocolate que tá lá na geladeira, no armário, ou lembra de repente de um doce que tá lá na geladeira. Então, a gente tem que começar o quê? Tirar essa associação da comida, né? Então, assim, meu tempo livre que eu vou assistir uma televisão, eu tenho que comer alguma coisa. Ou, de repente, fazer uma escolha de algum alimento mais saudável. Uma fruta, para quem gosta de castanhas, né? Para quem gosta de coco. Então, claro, sem o excesso, porque também, né, o fato de ser um alimento saudável não significa que a gente pode comer o quanto quiser e como quiser. Tudo em excesso faz mal, né? Deixa eu ver o que a Ana tá falando aqui. Esse nem me fala é da questão das crianças. Aqui em casa eu tenho duas crianças pequenas. Eu confesso que tá muito difícil de estabelecer uma rotina, porque eles estão sem ir pra escola, a gente ainda não conseguiu estabelecer horários para eles acordarem e tudo mais, então tá meio complicado essa semana. Mas até um outro ponto que eu queria falar com vocês, que é muito importante a gente estabelecer uma rotina, né? Por mais que muitas pessoas estejam trabalhando de casa, igual eu falei, outros estejam ali de férias, né? Por conta de tudo isso aí que tá acontecendo, é importante a gente ter um horário para acordar e o horário também para fazer as nossas refeições. Porque imagina que o nosso corpo, ele depende disso também para o funcionamento do nosso metabolismo. Então não tô falando aqui para vocês comerem exatamente de 3 em 3 horas, mas pelo menos ter um horário certo para acordar, tomar um bom café da manhã, depois, de repente, já seguir pro almoço, um lanche da tarde, um jantar, né? Ter um horário certo para dormir também, porque o sono, ele é muito importante, tanto pra gente conseguir manter os níveis de saciedade, quanto também para que a gente consiga reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, né? Então é muito importante, mesmo não saindo de casa, que a gente tenha essa rotina, de repente levantar, já tomar um banho, colocar uma roupa diferente, né? Tirar o pijama, que muitas pessoas também estão falando que estão ficando de pijama o dia inteiro, e aí isso acaba dando aquela preguicinha, né? Vontade de ficar o dia inteiro ali assistindo alguma coisa, e aí com isso muitas vezes a gente não consegue fazer uma atividade física. Então assim, isso vai ser passageiro, se Deus quiser, mas é importante que a gente tente encarar esse momento da melhor maneira possível, né? Mantendo a nossa saúde, igual eu tô falando aqui o tempo todo. Por mais que a gente tenha preocupação com o lado financeiro, que a gente tenha preocupação com a nossa saúde, é importante a gente pensar agora também. O que a gente pode fazer em casa para que o nosso dia seja melhor? Para que a gente tenha um dia mais leve, para que a gente não desconte essas coisas todas na comida. Deixa eu ver o que a Ana tá falando. A Ana, ela participa de um grupo, né, que eu tô fazendo junto com a Kimberly, que é uma psicóloga, e ela tá falando aqui que depois que ela começou a falar comigo e com a Kimberly, ela melhorou muito em relação à ansiedade, e ela tá conseguindo cumprir quase todas as tarefas. É o que a gente propôs no grupo, né, Ana? Nós ontem nós estávamos falando a respeito disso, da organização, né? Então, de você pegar uma folha de papel e realmente escrever tudo que você precisa fazer no dia, coisas, né? Tanto de lavar louça, preparar comida, quanto de exercício, de repente ler um livro, estudar, né? Muitas vezes a gente tem um curso lá que tá há tempos que a gente não consegue um tempo, ou ficar com as crianças, seja lá o que for, mas colocar isso num papel pra gente conseguir ter uma direção, porque senão o dia vai passando, quando a gente vê, a gente não fez nada, né? E aí essa questão também do tempo, muitas vezes faz com que a gente fique ali ansiosa, né? Principalmente, percebo muito de mulheres, que quando a gente vê que passou o dia, a gente tem a casa pra arrumar, tem as crianças, tem isso, tem aquilo outro, a gente começa a ficar nervosa, porque não deu conta de fazer tudo, e acaba descontando na comida. Então, é importante criar essa organização
e criar essa rotina com os horários das coisas, igual eu falei, horários das refeições. De repente, o que vocês podem fazer também? Dentro das coisas que vocês compraram aí nas suas casas, né? Elaborar um cardápio. Então, assim, eu tenho arroz, feijão, alface e carne. Então, isso já serve para almoço e jantar. Aí, eu tenho um pão integral e um requeijão light, por exemplo. Já é um café da manhã. Então, dentro do que você tem na sua casa, elaborar um cardápio. Então, para essa semana eu consigo garantir tal e tal alimento. E aí eu consigo preparar uma salada assim, eu consigo preparar uma carne com legumes, consigo preparar um feijão. Por quê? Pra gente ter uma alimentação saudável, não precisa de nada mirabolante. Se a gente resgatar o que nossos avós comiam, né, era o quê? Coisas que vinham da terra. Então, por exemplo, batata doce, mandioca, o próprio arroz, feijão, carnes, né, ovos. Então, assim, não tem mistério. A questão é a gente ter um planejamento, tanto para consumir esses alimentos no dia a dia, né, o mais saudável possível, quanto também para quando a gente for fazer as próximas compras, ter uma lista ali, né, bonitinha com coisas mais saudáveis. Então, essa organização também serve para isso, para você montar, de repente, um cardápio, e aí dentro daquilo que você quer comer durante a semana, se você tem um acompanhamento com o nutricionista, o que a nutricionista passou para você. Se não tem, é o básico que a gente vê por aí, né? Então, o quê? Comida de verdade. Fruta, verdura, legume, um arroz, um feijão, alimentos integrais, se for possível, né? Se não for possível, fazer o melhor dentro das suas condições, porque ninguém vai ficar indo no mercado o tempo todo. Então, por isso que é importante esse planejamento, porque daí com esse cardápio você consegue criar uma lista de compras das coisas que você vai precisar. Aí quando você for no mercado, o ideal é que a gente limite nossas compras a essa lista. E se por acaso você for sair, né, igual eu tava comentando com uma paciente também. Como eu tenho criança em casa, então às vezes eles querem um doce. E aí o que eu fiz? Quando eu fui lá fazer as compras do mercado junto com meu marido, nós trouxemos uma latinha de leite condensado. Porque daí na hora que eles quiserem um doce, a gente vai lá e faz um brigadeiro. Mas por que eu não trouxe mais? Porque imagina, até eu que sou nutricionista, ficando em casa o tempo todo, se eu sei que eu tenho um monte de leite condensado lá no meu armário, se eu sei que dá pra eu fazer brigadeiro, beijinho, um monte de coisa, a gente acaba fazendo, né? É inevitável. Então, nós demos foco para outras coisas que nós achamos mais importante, e aí esse leite condensado foi um. Porque daí, se de repente um dia der vontade, a gente vai lá, faz, todo mundo come e acabou. Porque o problema também é esse, né? Pelo fato da gente estar em casa o tempo todo, se você vai lá no mercado, claro que na hora que você tiver fome, você vai lembrar daquilo, né? Dificilmente alguém com fome ou com vontade de comer alguma coisa vai falar assim, nossa, que vontade de comer alface. Eu nunca ouvi ninguém falar isso, de verdade. Então, assim, as pessoas têm vontade de comer o quê? Chocolate, bolacha recheada, Danone, pizza, hambúrguer. Isso que as pessoas têm vontade de comer, né? Que até um dia desses eu publiquei aqui a questão dos tipos de fome. E é verdade, a gente não come só porque tem fome, aquela fome fisiológica, né, pra encher a barriga. A gente come também pelas emoções, porque estamos nervosos, apreensivos, tristes. Então, várias coisas influenciam na alimentação. E se você tá dentro da sua casa e não pode sair e só tem aquilo, é o que você vai comer. Agora, se seu armário tá abastecido com um monte de guloseimas, é o que você vai dar preferência. Isso é inevitável, né? Então, assim, planejar as próximas compras, igual as pessoas às vezes falam assim, mas verduras e legumes acabam estragando. Mas hoje no mercado, eu não sei como é que tá agora, né? Mas depois que passar essa fase toda, vocês vão ver que hoje a gente tem uma grande disponibilidade de alimentos congelados. Então, mix de legumes, brócolis, esses dias eu vi mandioca, que é só colocar no forno, já tá pré-cozida. Então tem ervilha, alimentos orgânicos, né? Então são várias opções que a gente tem. De frutas inteiras congeladas, por exemplo, morango, acerola. Então, se você tem medo de comprar, né, verduras, legumes, por conta do tempo, que acha que vai estragar, tal, o que você pode fazer?
Se você encontrar, né, a próxima vez aí que for fazer compra, você pode comprar esses congelados, porque depois é só colocar na água e temperar. E aí, qual que é a questão? Eles não têm conservante. Claro que é legal olhar no rótulo, mas 90%, 95% deles não tem conservante, porque a forma que eles utilizam para conservar aquele alimento é o congelamento. Então vale super a pena, né? E aí você não tem a questão de se preocupar que vai estragar, que você vai ter que jogar fora, né? Então essa é a questão. Ter o planejamento para ter na sua casa alimentos saudáveis. E aqueles que não são saudáveis, né? Não são tão saudáveis, a gente compra em uma quantidade menor. Porque assim, na hora que você for comer, você não vai ter uma grande disponibilidade e aí você vai ter que se virar com o que tem em casa, né? E aí, né, pensando nessas questões todas, né, das escolhas alimentares, o porquê que é tão importante a gente manter uma boa alimentação nesse momento, né? Não só pela questão do... Peraí. Tá todo mundo me ouvindo? A Ari tá falando aqui que não tá conseguindo ouvir. Mas até agora tava normal, porque a Ana tava falando comigo. Aqui no Facebook vocês estão conseguindo me ouvir? Bom, Ari, me fala se tá conseguindo ouvir, me dá um ok aqui, tá? O que acontece? Essa questão toda da gente manter uma boa alimentação é importante nesse período, não só por conta do peso, né? Porque assim, claro que ninguém, né, principalmente as pessoas que estão aí lutando para emagrecer desde o ano passado ou desde o começo do ano, elas não querem colocar o resultado dela no ralo, né? É fato. Só que daí o que acontece? Além dessa questão da gente se preocupar com a boa alimentação para não ganhar peso nessa época, né? No que nós estamos vivendo, a gente tem que pensar que uma boa alimentação vai ser importante para nossa saúde. Então, daqui a pouco começa a chegar a época dos resfriados, né? Já é normal, isso sempre acontece, né? Então, a questão respiratória, quem já tem aí essas alergias e tudo mais. Então, quando a gente tem uma boa alimentação há tempos, né? Então, a gente vem de um tempo aí tendo uma alimentação mais saudável, mesmo que a gente pegue um resfriado, mesmo que a gente pegue uma virose ou que a gente fique doente, o efeito daquela doença no nosso corpo não vai ser tão grande quanto daquelas pessoas que de repente têm uma alimentação pobre em nutrientes, né? Porque realmente esses nutrientes todos que nós encontramos em frutas, verduras e legumes, eles são muito importantes para a nossa imunidade, importantes também para que nosso corpo funcione da maneira correta, né? Todas as células e tudo mais. Então imaginem que mais do que nunca é importante a gente ter uma boa alimentação, porque se você tem uma saúde boa agora, os efeitos, seja lá do que for, vai ser menor, ou até mesmo a gente consegue prevenir, né? Antes de ser nutricionista, eu tinha muito problema com imunidade, minha imunidade sempre estava baixa, sempre, sempre, sempre. E aí foi através de uma médica muito boa que ela identificou isso e nós começamos um processo de vitaminas, né? Então, assim, eu fiz vários exames para ver questão de vitamina, o que eu precisava melhorar e tudo mais. E desde então, quando eu comecei, né, virei nutricionista, mudei minha alimentação, criei uma rotina com atividade física que também ajuda, né, nessa questão de imunidade. Então, tem vários alimentos que eu sempre consumo no meu dia a dia. Por exemplo, gengibre da imunidade, alho, cebola, o próprio própolis, né, que eu sempre indico aí para os meus pacientes, limão, laranja, que são essas fontes de vitamina C, castanhas, que tem selênio, né? Então, assim, vegetais verdes escuros também. Todos esses alimentos, em conjunto com uma boa alimentação, a questão da atividade física e também, né, a qualidade do nosso sono ajuda muito a prevenir doenças ou, como eu disse, mesmo que você fique doente, seja lá qual for a doença, muitas vezes o efeito dela não vai ser tão grande quanto, né, daquelas pessoas que não têm uma boa alimentação. Então, é importante a gente pensar nisso, que isso tudo vai passar e que a gente precisa estar saudável para voltar a trabalhar, para voltar ativa, né? Afinal de contas, está todo mundo preocupado aí com essa questão financeira, né? O que vai vir daqui para frente. Então, a gente precisa ter força. E aí, nessa questão, a alimentação vai ajudar bastante. Mas é como eu falo, é a união de várias coisas, né? Não adianta a gente achar que é só agora.
Não, é começar agora, de repente, para você levar para sua vida toda. Algumas pessoas estão tendo mais tempo, né? Mais tempo para conseguir preparar um alimento, né? Comer comida de verdade, dar uma desacelerada. Então, a gente, de certa forma, também tem que ver como é que a gente consegue reverter essa situação, né, para o nosso benefício. E aí eu vejo assim, que essa questão do tempo ajuda no quê? A gente comer uma comida com a qualidade melhor, né? Então, não ficar pedindo tanto comida fora de casa, diminuir o consumo de lanches, né? E apostar mesmo nesses alimentos de verdade. Então, o arroz com feijão não tem problema, mesmo para quem quer emagrecer, né? Como eu sempre falo, tudo depende da quantidade que você consome. Então, claro que se eu comer 20 bananas no dia, não vai me fazer bem. Mas isso não significa que a banana é um alimento ruim, de maneira nenhuma. É a questão da quantidade que eu tô consumindo daquele alimento. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu quero emagrecer, então eu vou tirar o arroz. Só que o arroz é um alimento que a gente consegue deixar guardado por um tempo maior, dá saciedade junto com o feijão, né? E é uma ótima opção para almoço e jantar. E eu acho que é o que a gente consegue, de repente, muitas pessoas, manter nesse momento, né? Que não vai ficar saindo de casa o tempo todo, tal. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. É muito importante a gente ter esse planejamento para que a gente tenha em casa alimentos mais saudáveis e que com isso a gente consiga garantir a nossa saúde e, consequentemente, né, que não tenha aí um ganho de peso, que não vai ser interessante. E aí, como eu tava falando, né, junto com essa alimentação saudável, também é importante lembrar da água. Tomar bastante água, né, para manter nosso corpo hidratado, para eliminar as toxinas. A questão também da atividade física, tanto que ajuda a distrair, ajuda a diminuir estresse, ansiedade. Consequentemente, a gente não fica descontando tanto na comida. E também, né, a questão do sono. É muito importante a gente ter essa rotina aí e dormir bem, né, para poder enfrentar tudo isso, para diminuir o estresse, ajuda no emagrecimento, porque ajuda a ter mais saciedade durante o dia, né? Para as pessoas que buscam ganho de massa muscular também, porque durante o sono é onde a gente libera o GH, né, que é o hormônio ali do crescimento. Então, assim, dentro das suas possibilidades, faça o melhor em relação à alimentação e em relação à sua rotina. A gente só não pode deixar de se cuidar, né? Então a gente tem que se cuidar o tempo todo, tá? Então o que eu tinha separado aqui pra falar pra vocês? Só recapitulando. Então, pra gente identificar, né, qual é esse motivo aí que tá fazendo a gente comer tanto. Se é a ansiedade, se é o tempo livre, se de repente é por conta aí de que você tá em casa e você consegue parar várias vezes pra comer, né? E dentro disso a gente vai criando estratégias. De repente colocar um hobby, de repente fazer uma chamada de vídeo com os amigos para se distrair, colocar um filme no Netflix, não ficar o dia inteiro assistindo notícias, né? Escolher um horário do dia ali só para você assistir alguma coisa. E quando for no mercado, buscar as opções mais saudáveis, né? Então a gente tem aí esses alimentos congelados que eu falei, tem o arroz, tem o feijão. Para lanche também a gente tem pipoca, né? Então, hoje em dia muitas pessoas têm aquela pipoqueira que não vai óleo. Ou também se você colocar só um fiozinho de óleo não tem problema. Ou também tem aquelas pessoas que conseguem fazer no micro-ondas, né, com água. Só vocês pesquisarem no YouTube. E tem várias possibilidades de receitas que a gente pode fazer, que são mais saudáveis e que também ajudam nesse processo, né, são gostosas. E aí, cuidar da variedade dos alimentos para que a gente tenha uma boa imunidade, para que a gente garanta aí nossa boa saúde, né? Não só para agora, mas para sempre. E aí, do pessoal que tá aqui comigo, eu queria saber como é que tá aí na casa de vocês, se vocês conseguiram, de repente, já se organizar, ou se as coisas ainda estão meio bagunçadas, se tá acontecendo isso com vocês, de comer mais por conta de ansiedade, ou porque estão em casa. Me conta aí pra gente poder conversar mais um pouquinho. Eu tava conversando com o pessoal no grupo do WhatsApp e eles estavam falando também no caso eram mulheres, né? E elas estavam falando dos maridos.
Ah, porque meu marido que tá indo no mercado. E quando ele vem, ele acaba trazendo doce, achocolatado, coisas que eu nem comia mais, que eu nem lembrava que existia, ele tá trazendo, porque nossa alimentação é diferente, ou porque ele é muito magro e não precisa se preocupar com essa questão da alimentação. Então, assim, são diversas situações, né, que as pessoas estão passando nesse momento, por conta disso tudo aí. E eu queria saber de vocês, o que tá acontecendo aí. Eu tô vendo aqui que tem a Ale, que tá aqui comigo, a Kimberly, Cardoso. Aqui no Facebook também tem um pessoal. Bom, então, em relação a essa parte da alimentação, né, se for por conta do marido ou por conta da esposa, o que a gente pode fazer, né? Até uma dica que eu dei hoje, não sei se ela tá aqui ainda, mas eu dei uma dica hoje pra moça que tá participando do grupo. Quando, né, o seu marido ou a sua esposa for lá no mercado e comprar alguma coisa que não é tão legal, que você acha que não deveria consumir porque não é tão saudável, o que a gente pode fazer? Na hora que você for guardar esse alimento, você coloca ele num cantinho mais escondido. Porque assim, desse jeito, você não fica olhando ali pra ele o tempo todo, né? E aí você coloca na frente, os outros alimentos são mais saudáveis, porque aí na hora que você abrir ali o armário na pressa, você acaba pegando aquele alimento. Ou até mesmo conversar, né? Falar o quanto é importante pra você controlar sua alimentação nesse momento, o quanto que de repente pra você é importante emagrecer, e pedir pra essa pessoa te ajudar. Falar, olha, fulano, gostaria muito que você me ajudasse nesse período, tal, não tô te impedindo de comer nada, eu acho que você pode comer o que você quiser, mas pra mim é muito importante se você me ajudar, se eu puder compartilhar esse momento com você. Às vezes dá certo, às vezes a pessoa te ajuda, às vezes até ela mesma fala, ah, não, é verdade, eu também tô afim de dar uma mudada, tô afim de maneirar um pouco, vamos fazer dessa forma. Então, assim, na verdade, que eu queria passar aqui pra vocês hoje é que não é difícil manter uma boa alimentação agora, mesmo no período de quarentena. A questão é a gente fazer o melhor dentro do possível, mas é muito importante ter essa organização. Então, realmente, organizar a rotina de vocês, criar uma lista de compras com os alimentos que são mais saudáveis. E aí, se vocês forem comprar algum alimento que não é tão saudável, que não é tão legal, que seja em pequenas quantidades. Porque como a gente não vai ficar saindo o tempo todo, então você não vai ter tanto problema, né? Do que ter um armário ali cheio de guloseimas, que o tempo todo você vai querer comer só aquilo mesmo, tá? E aí cuidar também da questão da variedade dos alimentos, né? Pensando mesmo aí nos nutrientes que são necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. E também, né, para reforçar a nossa imunidade, que vai ser muito importante daqui pra frente. E não só agora, né? Igual eu falei, daqui a pouco também chega o período que as pessoas têm mais resfriados, mais doenças respiratórias. Então é muito importante que a gente consiga, desde já, incluir novos hábitos ou manter aqueles que a gente já tinha conquistado, né? Para que a gente tenha uma saúde o tempo todo. Bom, e se ninguém tiver nenhuma pergunta, então eu já vou encerrando por aqui. Mas antes, eu gostaria de reforçar que na semana que vem eu vou fazer uma maratona de lives. Então, todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu vou vir aqui às 7h45 para falar sobre algum assunto. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, podem ficar à vontade. Mas eu pensei em falar em relação à imunidade, ansiedade, né, nesse período aí de quarentena, a questão da vontade de comer doces, que muitas pessoas estão falando disso, essa questão, né, do marido ou da esposa que não ajuda na hora das compras, que sai comprando lá um monte de biscoito recheado, e em relação ao próprio emagrecimento mesmo, né, como é que a gente faz para manter o emagrecimento? Claro que nesse momento não é interessante fazer nenhuma dieta maluca, querer um resultado aí de 10 quilos no mês, de maneira alguma, mas a gente pode aproveitar esse tempo, como eu falei, para cozinhar mais, para experimentar novos alimentos, para de repente
pegar o ritmo aí dessa questão da organização, criar uma lista de compras, criar um cardápio, porque quando isso tudo passar, você já vai ter esse hábito e vai ficar mais fácil de você manter. E também com isso, a gente não ganha peso agora, né? E claro que tem a questão da atividade física também, é muito importante. Não sei se ela tá aqui ainda, mas a Ari é personal no canal dela do YouTube. Ela sempre coloca vídeos. Tem o Daniel também, né? Que a gente fez um grupo. Ele também sempre coloca vídeo. Mas a gente consegue encontrar várias academias que estão disponibilizando. No YouTube tem vários canais também que tem. Então é só a gente fazer com segurança. O que tiver dúvida não faz ou procura auxílio de alguém, né? E é isso aí. Então gostaria de agradecer a quem esteve aqui comigo, quem também for ver a gravação, né? Então gostaria de agradecer pelo interesse aí no conteúdo. E se vocês tiverem sugestão de alguma coisa, podem mandar. E alguma dúvida também. Então é isso aí. Obrigada, boa noite e tchau, tchau!